Hoje, os órgãos fiscalizadores, Secretaria de Fazenda e Receita Federal, sabem da vida, é um verdadeiro Big Brother. Você, quando vai hoje a uma fiscalização, Viviane, você não precisa levar documento nenhum. Eles têm todas as informações. E, normalmente, as fiscalizações que acontecem, elas acontecem da pessoa física para a jurídica. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Farma Contábil no YouTube. Eu sou Viviane e este é o Descomplica Farma. De 15 em 15 dias, sempre às quintas ao meio-dia, eu tô aqui com você trazendo um novo conteúdo que vai ajudar a descomplicar o dia a dia da sua farmácia ou da sua drogaria. Mas para isso eu preciso que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações. Dessa maneira, toda vez que a gente publicar um conteúdo novo, o YouTube vai te avisar no seu celular. Bom, você também pode, se você preferir, você também pode ouvir este conteúdo em formato podcast no Spotify ou no Google Podcasts. No Descomplica de hoje, vamos descomplicar a relação entre CNPJ e CPF. Se você tem farmácia, você precisa separar esses dois. É como num casamento, pode ser uma relação danosa manter CPF e CNPJ juntos e ainda trazer muitos prejuízos para o seu negócio. Então, melhor ficar cada um no seu canto. Para descomplicar esse tema, a gente tem hoje aqui o administrador e sócio da Farma Contábil, prata da casa, Luiz Carlos Marins. Luiz, muito obrigada pela sua participação aqui no Descomplica. Obrigado, Viviane. Muito bom aqui estar novamente com a audiência aqui para a gente tentar descomplicar um pouquinho, né? Uma coisa que parece tão simples, mas na realidade não é tão simples quanto parece. Mas vamos tentar descomplicar. Pelo que você me contou aí nos bastidores, muita farmácia está misturando CPF com CNPJ. Mas antes de começar a entrevista, quero pedir para você deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, com seus amigos, com seus contatos. Isso é importante porque assim a gente faz com que esse vídeo alcance mais pessoas que precisam aprender um pouquinho sobre esse tema. Bom, o que significa, Luiz, misturar CNPJ com CPF? Explica para a gente esse conceito. Vamos lá, Viviane. Todo mundo tem uma certidão de nascimento, né? O CNPJ é a certidão de nascimento de uma empresa. Uma empresa, quando ela é constituída, ela tem o seu cadastro nacional de pessoa jurídica. Ali é a certidão de nascimento dela. A partir daquele momento, ela passa a ter vida perante a Receita Federal, ela passa a ser constituída para os órgãos de uma forma geral. Já o CPF é o cadastro de pessoas físicas, ou seja, do cidadão. Então, são coisas distintas, né? É como se você tivesse a certidão de nascimento da pessoa física, do cidadão, e como se a empresa tivesse uma certidão de nascimento que, a partir daquela data, ela foi criada. Então, são coisas que são importantes, né, ao empresário, ao empreendedor, saber distinguir uma coisa da outra. Por que a gente está falando disso aqui hoje? Porque é muito mais comum do que você imagina que um dono de farmácia, por exemplo, use a conta da empresa, as informações da empresa, o dinheiro da empresa para resolver problemas pessoais, para pagar as contas pessoais. Por isso a gente está fazendo essa brincadeira de misturar o CPF com o CNPJ. Existe, Luiz, muita farmácia misturando essas duas esferas da vida, digamos assim, o CNPJ que é profissional com o CPF que é pessoal? Viviane, nas apresentações que a gente faz da Farma Contábil, é a coisa mais comum que tem o empresário misturar, né, despesas que são inerentes da pessoa física com a empresa, a pessoa jurídica. É um erro extremamente recorrente. Então, uma das primeiras orientações que a Farma Contábil passa é exatamente fazer essa orientação, que são figuras distintas entre pessoa física e pessoa jurídica. Mas é o erro mais recorrente, que eu atribuo até realmente essa atribuição que a gente percebe, é por uma falta de conhecimento, de noções básicas, de orçamento até familiar, da falta da cultura que nós não temos, né, da parte da educação financeira. Se você não tem uma educação financeira na pessoa física, isso acaba impactando quando você monta o seu negócio. Você acaba não tendo essa disciplina. Então, é importante, é relevante
essa compreensão que são figuras distintas e que é fundamental para o sucesso da empresa. No dia a dia, eu acredito que vocês devam presenciar muitos fatos aí pela Farma Contábil, muitos casos, né, de empresários, empresárias que fazem essa mistura, que ficam usando o dinheiro da empresa para pagar a conta, que fazem o pagamento na conta bancária da empresa, não na conta da pessoa física. Você tem algum caso para contar para gente, algum exemplo real aí da prática do dia a dia de vocês sobre esse tema? Isso é interessante, Viviane, porque você, às vezes, fala com empresários sobre, vamos dar aqui, um exemplo sobre o valor que ele tem de prolabore ou de retirada. Então, ele estabelece lá, dá uma informação que tem um determinado valor de retirada. E a gente que já tem um pouco de experiência, pelo faturamento, a gente já analisa que aquele fato não é real. E aí ele informa que tem lá uma retirada de valor X. E aí você começa, né, a fazer uma averiguação das despesas dele. E o que acontece? Ele não faz, né, o lançamento de despesa de pagamento de escola de filho, ele coloca como se fosse uma atribuição da empresa, ele coloca a prestação do carro, ele coloca o plano de saúde, muitas vezes, que em vez de estar no nome da pessoa jurídica, está no nome da pessoa física. Então, ele vai colocando, né, na pessoa jurídica despesas que são inerentes à pessoa física dele. E ele considera somente a retirada dele aquilo que ele retira em espécie. Então, ele faz uma confusão e isso acaba, né, impactando de uma maneira muito ruim a contabilidade, porque são despesas de pessoa física que são lançadas na pessoa jurídica. Isso é extremamente, né, comum aqui dentro da Farma Contábil, quando a gente recebe os clientes que estão vindo para cá. E você que está assistindo o programa, conta aqui nos comentários, pode contar, não precisa ficar com vergonha não, conta aqui embaixo se você paga as suas contas pessoais pela conta da farmácia, pela conta da sua empresa, a gente quer saber. E depois desse programa você não vai fazer mais isso, né, Marins? Então, assim, o que eu tô entendendo é que a pessoa, ela lança um prolabore, faz aquela retirada, mas não usa esse prolabore para pagar as contas. Acaba usando o dinheiro da empresa que ficou no caixa para pagar as contas pessoais. Então, como é que funciona? Explica aqui pra gente. Ela teria que tirar esse prolabore, passar esse prolabore para conta física e a partir desse prolabore fazer o pagamento de todas as despesas pessoais? É assim que funciona? Que deveria funcionar? Vamos para o conceito, né? O que é um trabalhador? É aquele que exerce uma atividade produtiva, que é o trabalhador. Então, equivocadamente, o trabalhador, na visão, né, da sociedade, é aquele que é o funcionário. Na realidade, o empresário ele também é um trabalhador. Você é uma trabalhadora, como eu sou um trabalhador também. Então, da mesma forma que no final do mês, a empresa tem que fazer o pagamento do salário, no caso que a gente está falando aqui de farmácia, do seu farmacêutico, do seu atendente, de vários outros colaboradores, ele também tem um salário. Ele tem que ter, né, a retirada dele, aquela retirada tem que ser feita da mesma forma que ele faz o pagamento ao colaborador. Ele tem que retirar aquele valor, depositar na conta pessoa física dele e ali na conta da pessoa física dele, ele fazer os pagamentos inerentes às despesas da pessoa física dele. Ele não pode utilizar a conta da pessoa jurídica para fazer pagamento de despesas pessoais. Então, ele tem que ter essa compreensão, que ele também tem lá a sua retirada, o seu salário, né, que esse salário tem que ser respeitado para que a empresa consiga ser uma empresa produtiva e ela possa crescer. Porque se ele começa a pegar o dinheiro em excesso da empresa, isso certamente, né, vai acontecer da empresa ter problemas de ordem financeira. Mas, Luiz, o valor do prolabore, o valor do salário dele tem que ser suficiente para pagar todas as contas. Será que ele não faz isso porque vamos supor que ele lança um prolabore de R$5.000. Estou dando um exemplo, tá, gente? Lança um prolabore de 5 mil. Só que no final das contas, o trocadilho conta, no final das contas, né, as contas que ele tem no mês, por exemplo, somam 10 mil. Isso significa que ele está tirando um prolabore que não é suficiente para pagar. Então, como é que ele define esse prolabore? Ele define de acordo com as despesas pessoais que ele tem, ou ele define esse prolabore de acordo com o que a empresa pode pagar e ele que tem que ajustar a despesa pessoal dele ao salário que ele recebe, igual como um trabalhador comum? Exatamente dessa forma.
Ele tem que ser, a empresa tem que ver qual é o valor viável para que ele possa ter a sua retirada. Não é o fato dele decidir o quanto ele precisa para a despesa da pessoa física que ele pode retirar da empresa. Você deu um exemplo numérico aí. Eu tenho uma despesa de 10 mil, eu tenho um Prolabore de 5. Se ele está tirando acima do que aquela empresa suporta, aquilo vai impactar na gestão financeira da empresa e vai acabar, né, mais à frente, fazendo com que a empresa venha a ter dificuldades para fazer pagamento de fornecedores, para fazer pagamento de impostos. Então, tem que se fazer um estudo da viabilidade financeira daquela empresa. E ele tem que ter esse entendimento, que ele tem um salário a receber. Tá, chegando a um determinado período, que pode ser trimestral ou semestral, ele pode ter uma outra coisa, que é a distribuição de lucro, que ele pode ter, assim, como um ganho adicional, mas ele tem que ter um valor estabelecido dentro da viabilidade econômica do negócio dele, para que ele tenha aquela retirada e ele ajuste a vida dele de pessoa física dentro daqueles valores que a empresa comporta pagar. Porque é muito comum, a gente percebe em empresas que estão iniciando suas atividades, uma empresa leva de 1 a 2 anos para que ela atinja um ponto de equilíbrio. Então, muitas vezes, você tem que trabalhar durante 1 a 2 anos sem fazer, inclusive, retirada do negócio. Então, você tem que ter um capital para poder se sustentar durante aquele período, até para que a empresa tenha um crescimento orgânico que torne viável o pagamento do Prolabore ou da retirada dos sócios. Ele tem que entender, ele ou ela, eles têm que entender que todo o dinheiro que entra na empresa não é salário, né? Esse dinheiro que entra na empresa... Agora, sim, do ponto de vista da contabilidade, por exemplo, né? A Farma Contábil que faz contabilidade de farmácia e drogaria. Do ponto de vista contábil, pode haver algum problema, assim, contábil mesmo, perante a Receita Federal, perante os órgãos fiscalizadores, se o dono da farmácia ficar usando a empresa para fazer pagamentos pessoais, ele vai precisar justificar isso depois, por exemplo, para a Receita? Como funciona isso? Certamente, Viviane, porque hoje os órgãos fiscalizadores, Secretaria de Fazenda e Receita Federal, sabem da vida, é um verdadeiro Big Brother. Você, quando vai hoje a uma fiscalização, Viviane, você não precisa levar documento nenhum. Eles têm todas as informações. E, normalmente, as fiscalizações que acontecem, elas acontecem da pessoa física para a jurídica. Ou seja, ele declara um valor X e ele passa a ter despesas no cartão, na conta corrente dele, duas vezes o valor do que ele declara. Então, isso caracteriza para a Receita a sonegação de impostos na pessoa física dele. Quando se caracteriza essa sonegação de impostos da pessoa física, isso acaba trazendo para a pessoa jurídica a fiscalização. Por quê? Porque o ganho que ele teve não é compatível com a despesa dele. Então, é muito importante, né, que essa retirada, essa orientação seja dada pelo contador, né? E é importante que o contador oriente para que não aconteça esse tipo de erro, que é um erro primário e aqui é um erro muito fácil da Receita identificar, porque a Receita sabe exatamente hoje tudo que transita dentro de uma conta de pessoa física. Ela sabe quanto você gasta no cartão, quanto você movimentou. E se você faz uma declaração que você teve um rendimento inferior, a Receita, em algum momento, vai chegar na fiscalização daquele empresário. Me parece também que é um pouco de organização. A gente tem hoje no mercado alguns aplicativos que fazem a gestão, tem os aplicativos que fazem a gestão da empresa, né? A entrada e saída de dinheiro, enfim, mas tem também alguns bem simples de serem utilizados. Você falou que uma das suas recomendações é que a empresa consulte um contador para que ela seja orientada, né, para que ele seja orientado sobre isso. Mas você tem outras dicas, pelo menos mais algumas dicas, assim, de como que o empresário, como que eles podem conseguir no dia a dia fazer essa separação, já que é algo tão difícil? É hábito que precisa mudar? É organização? É força de vontade? É conhecimento? É estudo? O que ele precisa fazer para conseguir, na prática, fazer essa separação? Viviane, eu diria que é disciplina. Hoje, como foi dito aqui, você tem inúmeros, gestores financeiros que podem auxiliar inteiramente grátis. Então,
primeiro passo é você ter um gestor financeiro para a sua pessoa física. Isso é fundamental. Eu não sei se você sabe, existem dados que comprovam que hoje uma pessoa física, de mais de 30% do que ela gasta, ela não sabe o que é que ela gasta. Ou seja, são aquelas despesas pequenas que você não tem o comprovante, como concessionárias, isso tudo você consegue guardar, recibo de aluguel, energia, mas aquelas despesas que você faz de estacionamento, de alimentação, são coisas pequenas que você não anota. E quando você chega no final de um mês, aquilo compromete, às vezes, 30% do seu orçamento. Então, é necessário a disciplina na pessoa física e essa disciplina também tem que ser feita na pessoa jurídica da empresa. Toda a entrada de receita, toda a entrada de despesa tem que ser feito o registro dentro do gestor financeiro. Isso é fundamental. Então, a primeira dica seria essa, você ter disciplina, ok? Se a gente pode dizer também, né, outro ponto que a gente entende que é muito relevante, é exatamente essa questão de você fazer um estudo junto com o seu contador da viabilidade do valor da retirada que o empresário pode ter. Você não pode, né, apresentar, como foi dito aqui anteriormente, eu tenho uma despesa de 10 mil, então a minha empresa vai me dar 10 mil de salário. Às vezes, aquele valor não é compatível com a venda e com a rentabilidade do seu negócio. Então, você tem que ter isso muito claro, qual é o valor que você pode receber da sua empresa. Você, reforçando mais uma vez, você também é um trabalhador que precisa ter o seu salário. Tá? E também é muito importante, eu acho que, reiterando aqui o que a gente está falando, é você fazer, né, os pagamentos tudo certinho. Pessoa física na sua conta particular. Tá? Pessoa jurídica na conta jurídica. O que uma contabilidade faz, e é o papel dela, é orientar que muitas despesas que são, às vezes, da pessoa jurídica, física, elas podem ser, talvez, mediante uma análise, transformadas em despesas oficiais da pessoa jurídica. Vou te dar um exemplo. Às vezes, o plano de saúde da empresa está no nome da pessoa física. E aí a pessoa vai lá e paga aquilo, né, com o dinheiro da empresa, uma coisa que é pessoa física. Então, pega aquele plano, coloca como despesa da pessoa jurídica, para que aquilo tenha legitimidade, a saída daquele valor, e verificar se aquele valor é compatível, é viável com o fluxo de caixa daquela empresa. Então, são coisas simples, mas que é determinante, né, no empresário, é disciplina. Se você não tiver disciplina, você não consegue avançar, né, e fazer que haja prosperidade dentro do seu negócio. Maravilha. Bom, essas são as dicas do Luiz Marim. Se você perdeu alguma coisa, rebobina a fita, volta esse vídeo, assiste de novo. Ele falou muitas coisas importantes aqui. Acho que o que você pode tirar desse vídeo aqui, não dá para você ficar pagando as suas contas pessoais na conta da sua empresa. Você tem que separar essas duas coisas antes que isso dê um problema e dê até um divórcio. Isso é muito sério. Luiz, obrigada pela sua entrevista. Obrigado, Viviane, foi um prazer. Né? A Farma Contábil está aqui para contribuir com os ouvintes no que precisar. Ok? Sucesso para todos nós. Obrigada a você pela companhia. Antes de ir embora, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com todo mundo e comenta aqui embaixo se você está usando a conta da sua empresa para pagar as suas despesas pessoais, que a gente quer saber. Ou então manda mais alguma dúvida que a gente pode gerar um outro programa sobre isso, sobre a sua dúvida, tá bom? Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.